Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, então estamos reiniciando novamente nosso ano, dia 6 de fevereiro de 2023. Para mim, aqui é a página 155 no PDF e no livro físico 275. Vamos lá. Ora, pelo fato de o discípulo, graças ao encontro com o guardião do limiar, vir a conhecer tudo o que reside dentro de si, e que ele pode, portanto, levar consigo para o mundo anímico espiritual, essa fonte da ilusão é eliminada. E a preparação a que o discípulo se submete antes do ingresso no mundo anímico espiritual faz com que ele se habitue, já durante a observação do mundo físico-sensorial, a excluir sua pessoa e deixar as coisas e fenômenos falar puramente por si mesmos, por sua própria natureza. Quem tiver cumprido suficientemente essa preparação poderá esperar calmamente pelo encontro com o guardião do limiar. Por esse encontro, finalmente descobrirá se está realmente em condições de eliminar também sua própria natureza ao defrontar o mundo anímico espiritual. Além dessa fonte de ilusões, existe ainda uma outra. Ela aparece quando uma impressão recebida é interpretada erroneamente. Na vida físico-sensível, um exemplo simples desse tipo de ilusão é aquela que surge quando alguém sentado no vagão de trem acredita que as árvores estejam se movendo na direção contrária do veículo, enquanto, na verdade, é a própria pessoa que se move com o trem. Embora existam inúmeros casos em que tais ilusões do mundo físico-sensorial são mais difíceis de corrigir do que nesse exemplo, é fácil compreender que dentro desse mundo o homem também encontra os meios para eliminar esse tipo de ilusões, se com um juízo sadio levar em consideração tudo que possa servir de esclarecimento adequado. Evidentemente, a situação fica bem diversa, logo que se penetra nas regiões suprassensíveis. No mundo sensorial, os fatos não são modificados pela ilusão humana, e por isso, possível retificar o erro segundo os fatos, mediante uma observação imparcial. No mundo suprassensível, contudo, isso não é facilitado. Quando queremos observar um fenômeno suprassensível, empregando um critério errôneo, incorporamos-lhe esse critério errôneo. E este fica tão entretecido ao fato que não é possível distingui-lo imediatamente dele. Então, o erro não está no homem, nem no fato real fora dele. O próprio erro se tornou parte integrante do fato exterior, não podendo, por isso, ser corrigido, simplesmente graças a uma observação imparcial dos fatos. Com isso, é indicado que se pode ser uma abundante fonte de ilusões e fantasias para quem se aproxima do mundo suprassensível sem o devido preparo. Ora, assim, o discípulo adquire a faculdade de excluir essas ilusões, surgidas da coloração dos fenômenos do mundo espiritual por sua própria personalidade. Ele deve adquirir também a outra faculdade, a de tornar inativa a segunda fonte de ilusões, já caracterizada. Ele pode eliminar o que provém de si mesmo, uma vez tendo reconhecido a imagem de seu próprio sósia, e poderá eliminar o que constitui uma segunda fonte de enganos, na mencionada direção, se adquirir a faculdade de reconhecer, pelas características de um fato do mundo suprassensível, se acaso se trata de uma realidade ou de uma ilusão. Se as ilusões tivessem exatamente os mesmos aspectos que as realidades, uma distinção seria possível. Porém, não se trata disso. As ilusões dos mundos suprassensíveis possuem, em si mesmas, qualidades pelas quais se distinguem das realidades. O que se importa é que o discípulo saber por quais qualidades pode identificar as realidades. Vamos dar uma paradinha aí para conversar sobre tudo isso? Vamos. Então, o que vocês entenderam disso tudo?
Eu não consigo entender como é que você sabe se é ilusão ou não. Então, lembra, eu vou agora fazer uma recapitulação, porque a gente está 1 mês e meio, quase 2, sem se encontrar. Eu vou fazer. Só um minuto, por favor. Não. É avisar o Luiz que ele está sem imagem. Talvez ele tenha tirado, né? Pronto, olha lá ele. Pronto. Vamos lá. Peraí. Desculpa, Mary. Então, a gente tem que sempre se lembrar que essa leitura está tratando de uma pessoa que já está no caminho espiritual. A gente não pode pensar que está falando de uma pessoa como nós. Como é que a gente sabe a diferença de uma ilusão para uma realidade? Aqui ele já está falando de uma pessoa que já fez o caminho. Lembra disso? Nós já estamos no fim do livro. Aqui ele já explicou o caminho todo, já explicou os exercícios. Então, aqui é para quem já fez todos os exercícios e já está na prática. E já tem já desenvolveu as flores de lótus, já desenvolveu toda aquela capacidade e já desenvolveu até aquela outra personalidade que fica ao lado. Lembra que tem uma hora que se destaca alguma coisa e fica ao lado? Então, ele vai usar uma outra tipo de sabedoria. A gente pode compreender do que eles estão falando, mas a gente não pode aplicar aqui, não pode é maneira de dizer, não deve. Casos corriqueiros e casos físicos, né? Assim, ai, por que que eu não consigo discernir isso daquilo? Não está falando de nós, está falando de uma pessoa que já está num caminho mais desenvolvido. Eu quero dizer assim, não botar tudo no pessoal e querer. Isso aqui não digamos assim, o que, meu Deus do céu, uma psicologia aplicada, ou então aplicado assim, não é isso que estamos falando. Estamos falando de um caminho. E ele está descrevendo o que vai acontecer quando a pessoa já estiver naquele estágio. Entendeu? Então, nós que estamos agora adentrando esse caminho, vamos saber que nesse estágio surge isso aí, essa possibilidade de você se encontrar com a ilusão do mundo espiritual e você, então, terá que usar o seu conhecimento prévio, sua preparação, né, para você poder, nesse momento, fazer esse discernimento. Agora, tem um negócio aí que é muito esquisito, né? Porque ele diz assim, essa ilusão, quando você erra, a ilusão fica fazendo parte, o erro fica fazendo parte da ilusão. Aí é complicado, né? Incorpora. O erro incorpora. Aí fica cada vez mais difícil você saber o que é, né? Então, é muito importante que você esteja, ou o discípulo, nós estamos falando do discípulo, vamos usar esse personagem, tá? O discípulo esteja muito atento no caminho. Vocês já leram Parsifal? Vocês já sabem a história de Parsifal? Eu li, mas eu li há 500 anos atrás, quando eu não conhecia antroposofia, entendi só 1/10 do que estava ali, de forma que faz de conta que eu não li. E as pessoas que estão mais espertinhas aí, mais, digamos que leram... Fátima, você que leu o ano passado. Não, porque não foi você, vocês não fizeram o Parsifal com a Vera? Ainda não, né? Não fizemos. Vamos Ainda não fazer, fizeram. Mary. Aí a gente Ainda vai vão ficar fazer. atualizada. Eu também Então, li eu faz bastante tempo. vou fazer um spoiler para vocês, tá bom? Do que eu estou falando. O Parsifal é aquele cavaleiro da Távola Redonda que foi preparado pela mãe, para fazer um caminho espiritual e
e tinha a tarefa de encontrar o Santo Graal. E aí ele deu as aventuras dele pelo mundo, de muitos anos, até que ele chega no lugar onde está o castelo, onde está o Santo Graal. E o rei, que se chama... Daqui a pouco eu lembro, que é o rei que tem uma ferida incurável. E ele só sobrevive porque o... Gui, como é o nome do rei? Eu esqueci. É o Fortas? Não. Anfortas, exatamente. O rei Anfortas tem uma ferida incurável e só sobrevive porque, com muita dor, com muito sofrimento, mas o cálice, o Graal, dá para ele condições que ele possa sobreviver. Então, o Parsifal, ele seria o cavaleiro que seria ali para curar o rei. E aí ele chega na frente do rei, e aí o que ele faz? Aí eu quero dar essa história, eu quero dar esse exemplo da ilusão. Você chega em frente de uma situação que você faz um mau julgamento, né? No caso dele, que já é uma história espiritual isso. Ele chegar na frente do Anfortas, e ele teria que ser ele o senhor do Graal, a partir de uma pergunta que ele fizesse. E aí, o que acontece? É terrível. Ele não faz a pergunta. Ele não faz a pergunta. E aí, quando ele não faz a pergunta que ele teria que fazer, que eu não vou dizer qual é, só no final, aquilo tudo cai, vira uma ilusão e ele acorda fora do castelo, e aí ele tem que fazer outra peregrinação de 7 anos para ele poder voltar no mesmo ponto que ele estava. E aí ele tem esses outros 7 anos para pensar sobre o que ele não fez, né? Aí vão acontecendo coisas, e aí agora ele sabe o que ele tem que fazer. Então, eu quero dizer que, às vezes, a gente está na frente de alguma coisa, uma questão espiritual, e aí a gente faz um mau julgamento, a gente não, o discípulo faz um mau julgamento e não entende direito o que está ali, e aí aquilo fica fazendo parte, a pergunta que ele não fez estraga tudo. Não é só que você não fez a pergunta e tudo continua arrumadinho, não. O Anfortas não foi curado, o Santo Graal não foi resgatado, o castelo caiu tudo, entendeu? Ele provoca, como tudo na vida, né? As nossas ações sempre provocam reações em torno, né? Não é só questão de você acertar, é você fazer parte de uma coisa onde chega lá, você faz a má decisão e tudo ali está sendo preparado para você tomar aquela decisão e, pá, aquilo não dá certo. Assim que eu entendo isso, que o erro fica fazendo parte da própria questão, da própria ilusão, né? E aí, quando ele chega na frente do Anfortas, ele faz a pergunta. Vocês querem saber a pergunta qual é? Você contou no curso, então eu não vou dar... Eu quero. Muito Vai dar valendo. spoiler? Vou dar spoiler do Parsifal. É assim, é a pergunta do terapeuta, né? É a pergunta do terapeuta. É assim, ele falou, o que te incomoda? Qual é a sua dor? O que você está sentindo? Entendeu? É a pergunta do terapeuta que o terapeuta tem que fazer quando chega em frente ao paciente. Qual é a sua questão? Qual é a sua dor? O que te traz aqui? Qual é a sua dor? E por que ele não fez a pergunta? Isso é que é mais interessante ainda. Por que ele não fez a pergunta? Porque a mãe dele tinha educado ele muito bem e tinha dito para ele, nunca faça perguntas de cunho íntimo, entendeu? Entendeu? Então, ele não fez, porque ele disse, eu não posso ser mal educado com o rei, eu não posso perguntar o que o senhor está sentindo, entendeu? Ele achou que era uma invasão de privacidade. Olha só que loucura, a pergunta que cura, ele mesmo segurou
com uma má interpretação a pergunta. A pergunta em si não tem nada demais, mas você pensar que é uma falta de educação te faz levar um comportamento. E você saber que aquela pergunta é a pergunta terapêutica, te faz agir a mesma pergunta, a mesma frase. Isso faz muita diferença, não faz? Espiritualmente, a sua intenção. Você está perguntando por quê? Você quer fazer fofoca? Você quer saber como eu estou? O quê? Para ir botar no WhatsApp, para botar no YouTube, como é que eu estou doente? Mas não, era uma pergunta espiritual. Era uma pergunta muito profunda. E na hora que ele perguntou, o rei curou. O rei curou. Porque isso era o que o rei precisava vivenciar. A verdadeira o porquê dessa dor, né? Então estava ali o terapeuta na frente do doente, né? E interessado em saber a profundidade daquele ferimento, né? Aquele ferimento que era só físico, mas tinha uma outra dor espiritual. Todo ferimento é uma dor espiritual a pessoa. Então o terapeuta tem que fazer essa pergunta, né? O que te incomoda? O que te dói? Por que você está aqui? Essa é a pergunta de Parsifal, né? Então, eu dou isso como um exemplo que eu achei que tem a ver com essa questão espiritual que você não entende, que você faz a pergunta errada, entendeu? Ou que você entende errado. Fale, Ana. Mary, quando a pessoa vai num terapeuta, ela já está predisposta primeiro a curar a sua dor, e ela já está aberta para isso, né? Sim. Agora, no dia a dia, não? Bom, mas ela está lá, né? Geralmente, menos... quando você pergunta, eu vou dar a minha experiência de consultório, tá? Quando você pergunta o que te traz aqui, ela diz, o doutor fulano me mandou aqui para... Aí conta uma história. Eu estou tomando remédio tal, eu tenho o diagnóstico tal. Se você facilitar, ele traz a radiografia, exame de sangue para te mostrar, entendeu? E quando você repete a pergunta, e quando você está sempre com essa pergunta presente, ele vai caindo essa casca, ele vai entendendo que não é isso que você quer saber, não é o que o médico está falando, é o que você está sentindo mesmo, que é isso que adoece, que está tão fundo que às vezes a pessoa não... O que é difícil é entrar em contato com o mal, com a dor, com o machucado, né? Continue, Ana. Mas, enfim, tem isso, mas... Quando você não está numa sala de terapia, a pessoa tende a ser mais fechada. E aí é uma linha muito tênue o que é interesse genuíno e o que é invasão de privacidade. Se for no cabeleireiro, é fofoca na cesta. Se você estiver no cabeleireiro, a manicure do lado, perguntar o que a senhora está com porque mesmo você está mancando, entendeu? São extremos, mas assim, é muito difícil, com temperatura e pressão normais, você saber se você está invadindo privacidade ou não. Lógico. Mas é muito complicado. Aí é assim, o que eu entendo da história do Parsifal, vamos voltar para a história do Parsifal, é que ele misturou. Ele tratou a coisa que a mãe dele falou como uma etiqueta, uma coisa do social, e ali ele estava numa situação espiritual, terapêutica. Ele estava em frente ao Santo Grau. Ele estava em frente ao grande doente, que era o rei Amfortas, né? De quem o Grau estava cuidando, porque a partir daí, o Parsifal que passa a ser o senhor do Grau. Ele herda o Grau no momento que ele faz a pergunta. O Grau que cura. O Grau que tem a cura, porque era o Grau que estava cuidando do doente. Mas ele precisava conscientizar a ferida dele. Alguém tinha que verbalizar. Olha que bonito, olha a função do terapeuta, né? E eu acho também tem a ver com essa coisa espiritual. O importante é você saber, digamos,
nesse caminho espiritual quando você está lidando com uma questão espiritual e quando você está lidando com a questão social, banal, terráquea. Não confundir. Né? Que é isso que ele está falando aqui. Né? Então, esse encontro com o guardião não é um encontro banal, é um encontro profundo, é um encontro de quem se trabalhou para encontrar o guardião. Que, no fim, você está entendendo aqui que o guardião é você mesmo, né? É uma outra parte de você, né? E quando você encontrar outra parte de você, e essa parte perguntar para você, qual é a sua dor? Como é que vai ser? Que é isso que o guardião vai perguntar, né? Ou então, o guardião, talvez, não sei, eu estou falando assim, ele é o que você não quis ver, né? Que eu penso. Ele é esse pedaço de você que você não olha nunca, né? Pedaço que você não socialmente é aquele pedaço que não é Fica escondidinho. Adequado. Aquele pedaço seu que atrapalhadinho, entendeu? Que aí vira o guardião. Tá bom, vamos continuar. Alguém tem mais alguma questão para falar aqui? Não, então vamos continuar. Gui, pode continuar. Sim. Ué, cadê? O nada parece mais natural. Sim. Nada parece mais natural do que um leigo em disciplina espiritual dizer: onde está, afinal, a possibilidade de proteger-se da ilusão, já que suas fontes são tão numerosas? Continuando. Será que existe, afinal, algum discípulo seguro de que todos os seus presumíveis conhecimentos superiores não consistem em ilusão ou em autossugestão? Quem fala assim não se dá conta de que em toda verdadeira disciplina espiritual, por todo modo como esta decorre, as fontes de ilusão são obstruídas. Em primeiro lugar, o verdadeiro discípulo adquirirá, mediante seu preparo, conhecimento suficiente sobre tudo que a ilusão e a autossugestão podem produzir, e com isso colocar-se em condições de proteger-se delas. Nesse aspecto, ele tem, mais do que qualquer outra pessoa, oportunidade de tornar-se sensato e criterioso no decorrer da vida. Todas as suas experiências o induzem a não prender-se a sugestões e pressentimentos indefinidos. A disciplina o torna precavido na medida do possível. Isso se acresce que toda verdadeira disciplina conduz inicialmente a conceitos sobre os grandes eventos cósmicos, ou seja, os temas que requerem um esforço de discernimento, levando, porém, esse discernimento a refinar-se e aguçar-se. Então, aqui tem uma frase que é muito boa, assim, da gente analisar, essa frase que diz: as ilusões dos mundos suprassensíveis possuem em si mesmas, quer dizer, a ilusão possui, não é você que se ilude, ela está já possuída em si mesma, as qualidades pelas quais se distinguem das realidades. Então, não é a você que cabe distinguir a realidade da ilusão. Elas já estão, as ilusões dos mundos suprassensíveis, elas já têm essas qualidades, né? E o que importa é que o discípulo saiba por que tais qualidades por quais qualidades ele pode identificar as realidades. Ele tem que conhecer em si as qualidades. Ele reconhece as qualidades. É fácil ou é difícil isso de entender? É fácil de entender. Eu não consigo imaginar como é que isso pode. Eu acho que realmente
tem que ser o discípulo que já evoluiu, que já fez o caminho. Porque, para um leigo, você entende o que ele quer dizer, mas como é que ele vai distinguir a realidade? Então, então, porque já tem que se desenvolver em si, em você, essa qualidade. Então, mas ele dá um exemplo bem curioso, que é aquele negócio da ilusão do movimento. Vou um pouco mais além. E a ilusão assim, do Sol dando volta em torno aqui da Terra, né? O que faz com que muita gente venda que isso daí é uma realidade, já que não tem como provar realmente que a Terra é redonda e o Sol fica dando voltas, né? Essa coisa da própria rotação, né? Você entender, ele te exige uma postura um pouquinho mais elevada, que é o pensar, né? É tentar entender através de determinados aspectos eu acho que aí no caso temporais, né? De um ano para o outro, você percebe que existe uma correlação da posição do Sol e você, assim, de um pouquinho de entendimento, você faz esse entendimento fácil, né? Que é a Terra que gira entendeu? Então, eu acho que é um pouco dessa postura, né? Não tem uma postura imediatista. Se você for pegar o imediato, sempre você vai ter alguma coisa próxima do eu não consigo imaginar, né? Então, mas aí, esse exemplo que você deu foi ótimo. Só que eu teria uma ressalva. Algumas pessoas perceberam, os sábios. Porque as pessoas que não eram sábias, elas achavam que o sol nascia e depois ia dormir, e não fazia a volta. Os astrônomos, então, tinha que ser uma pessoa que já tivesse um conhecimento. Isso é que eu acho, quando é espiritual, é assim, você tem que ter um conhecimento próprio. Então, mas você está descrevendo um homem da Idade Média. Eu sei que estou escrevendo. Então, assim, é porque existiram povos que introjetavam isso dentro da sua própria cultura. Né? Então, Os próprios egípcios tinham uma noção entendendo muito o que eu quero diferente. dizer. Tá. O homem médio comum não entra nessa grandeza desse pensamento. Não é. Não, ele, o sol, o máximo que consegue entender que é meio-dia está aqui em cima, o sol está se pondo para cá. Eu vou dar outro exemplo, parecido com o seu, mas que é um exemplo também que às vezes fica na minha cabeça. Vocês já tiveram essa sensação, todo mundo, né? Ainda dentro daquela linha do trem se movendo e as árvores passando, mas aí tem uma outra sensação, quando um trem está andando e passa outro trem, e por alguns instantes os dois ficam iguais, e você tem a sensação que os dois trens estão parados, né? Todo mundo já mais ou menos passou por essa situação de carro, de trem. Quem já prestou um pouco de atenção? Acontece que Einstein, no dia que ele passou por essa sensação, ele começou a pensar e daí ele deduziu a teoria da relatividade. Foi relatividade. Aí que, entendeu? Isso que eu quero dizer, você tem que estar pronto para o fenômeno. Porque todo mundo só passa assim e fala, nossa, sensação que está parado, o outro trem vai e você fica, nossa, foi gozado isso, né? A gente não passa nisso, né? Nossa, que estranho, a gente olhou. O cara que estava preparado, o cara que já estava no ponto, ele foi vendo que tudo é relativo, que depende da velocidade, então ele dali deduziu a teoria da lei da relatividade. E dali mudou a física, o conceito da física moderna. Então, é isso que eu quero dizer, é o cara que está preparado. Aqui ele está falando a mesma coisa. As ilusões dos mundos suprassensíveis para a pessoa que estudou, que se preparou, que fez exercício, que está naquele nível. Senão, vai acontecer nada. Olha lá, nossa, olha lá o que está acontecendo, entendeu? Nada não acontece. Se você não se preparar para entender. Essa faz a diferença. Você está pronto para os fenômenos. O fenômeno não é para qualquer um. Não é banal, não é. O fenômeno está lá.
Ele, na natureza dele, com as características dele. Você... É a mesma coisa, a gente vive num... Todo mundo sabe ler. E quem não sabe ler, vive no mesmo mundo que a gente, mas não sabe pegar o ônibus, porque não sabe que o ônibus vai para lá ou vai para cá. Gente, você tem que saber ler para saber que ônibus você vai pegar. Não adianta só ficar parado no ponto. O ônibus vai passar e você não vai saber ler para onde você tem que ir. É a mesma coisa. Ficou claro? Claríssimo. Claríssimo. Tá bom, então vamos continuar. 22 minutos. Somente quem se recusasse a dedicar-se a domínios tão distantes, restringindo-se a revelações mais próximas, poderia perder a perspicácia do juízo sadio que lhe proporciona segurança para distinguir entre o ilusório e o real. No entanto, isso ainda não é o mais importante. O mais importante reside nos próprios exercícios empregados, numa disciplina espiritual correta. Estes devem ser realizados de maneira que, durante a meditação, a consciência do discípulo abranja exatamente tudo o que sucede na alma. Primeiramente, será elaborado um símbolo para se produzir a imaginação. Neste ainda existem representações de percepções exteriores, de cujo conteúdo o homem não participa sozinho. Ele não o produz por si. Portanto, ele pode entregar-se a uma ilusão quanto ao surgimento desse conteúdo, interpretando erradamente sua origem. Gui, espera aí, quero parar um pouquinho aqui. Essa frase que ele falou do surgimento. Olha, ele começa o seguinte: primeiro precisa ser elaborado um símbolo. O que vocês se lembram nessa hora que ele fala isso? Fátima? Qual foi o símbolo que ele falou há uns 10 capítulos atrás, que ele chamou a atenção? Rosa Cruz. A Rosa Cruz, não foi? Foi, né? Onde é que entra, então? Então, ele diz assim, que ele, nessa página ele vai dizer assim: o mais importante reside nos próprios exercícios empregados numa disciplina espiritual correta. O importante não é de você observar o fenômeno e ver se é realidade ou não. O importante está antes, nos exercícios que você fez. O importante está em você se preparar para passar pelo fenômeno, para passar pela questão. O importante não é a questão, é você se preparar. Né? Então, olha, o mais importante reside nos próprios exercícios empregados numa disciplina espiritual correta. Tá? Estes devem ser organizados de maneira que, durante a meditação, a consciência do discípulo abranja exatamente tudo o que sucede na aula. Isso, então, você está se preparando, quer dizer, o fenômeno é algo que vai acontecer depois, o encontro com o fenômeno, mas antes você tem que se preparar. O mais importante. Aí ele diz: primeiramente será elaborado um símbolo para se produzir a imaginação. Então, aí ele já nos ensinou aquele símbolo Rosa Cruz. A minha pergunta: vão todos vocês usar o mesmo símbolo Rosa Cruz? É uma pergunta que eu faço, é uma pergunta que eu tenho para o Rudolf Steiner, assim, se ele estivesse aqui sentado conosco. Escuta, o que a gente vai fazer? Cada um tem que fazer o seu? Eu não tenho a resposta. Acho não necessariamente. O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma... como é que eu diria? Não é inspiração. A gente tem um modelo, mas como nós temos a nossa individualidade, cada um tem uma forma de fazer esse caminho. Eu acho. Parece que sim, né? Porque ele diz assim: será elaborado um símbolo
para se produzir a imaginação. Ele não diz será usado um símbolo pronto, né? Ele diz será elaborado, quer dizer, cada um precisa fazer um símbolo, criar uma coisa, né? O que tem que ter nesse símbolo? Aí ele vai dizer, neste ainda existem... Agora vamos esperar que o meu dedo faça a página passar. O que diz no final da frase, Gui? Nestes ainda existem representações de percepções exteriores, de cujo conteúdo o homem não participa sozinho. Ele não o produz por si. Isso. E que símbolo, como é que podem ser esses símbolos? Então, entendo que tenha que ser um símbolo. Eu não sei, eu vou falar com vocês assim... Assim, ó, mãe, assim... da minha criatividade. Ele está falando da rosa, ele não está falando do lírio, ele não está falando do mandacaru, está falando da rosa, né? Aí tem a rosa, tem uma geometria, né, os dois triângulos que se cruzam, que se harmonizam, que é mais ou menos uma imagem, né, do equilíbrio, do encontro do terreno com o espiritual. Acho que é mais ou menos por aí, né? Se seguir nessa linha... Então, eu também... Olha, sabe que eu fui seguindo a mesma linha que você, Gui? Eu pensei assim, o que a gente tem no nosso conhecimento que é, assim, irretrucável, irremovível? Quais são as verdades eternas? Quantas verdades eternas vocês conhecem? Então, por exemplo, tem um Existem. símbolo... Tem um símbolo fortíssimo que eu acho que é impactante, que é Jesus na cruz, né? Você já foi muito longe. Estou querendo uma coisa... Sabe o que eu pensei? Um ponto. Eu pensei um ponto. Um ponto. Um ponto. O ponto é o começo de toda a geometria. Olha o que eu pensei. O ponto é o único... na geometria, que não tem, você não consegue medir a área. Não tem como medir a área de um ponto, você não tem. Então, um ponto é algo tão perene, tão certo. Se você pensar num ponto, você não erra, você não tem que pensar. Depois vem a reta, que é o quê? Um ponto se movimentando. Um ponto que faz assim, ó. Não são dois pontos que se ligam, não é. Segundo Pitágoras, é um ponto, a definição de reta é um ponto que se movimenta. Isso aqui é uma coisa mais simples do que um ponto, uma reta. Para mim, isso, se eu tivesse que pensar em alguma coisa eterna, alguma coisa, um símbolo, alguma coisa indestrutível. Ou então aquilo que é Perene. Sim, inerente a todos nós, né? Depende da raça. Quando os caras mandam um foguete lá para Marte, sei lá para onde que mais eles estão mandando, o que eles ficam procurando? Vocês sabem? Se tem uma linha reta. Por quê? É porque o caminho é mais curto? Não. Porque a reta só o homem constrói. Na natureza não tem reta. Então, se você ficar olhando e você vê uma linha reta, você fala, teve homem lá, teve civilização humana. Enquanto eles encontrarem coisa torta, eles não é natural. As colunas de basalto são retas, né? Tem algumas coisas da natureza que tem os cristais são retos. Então, assim, dá para enganar. Arestas, não é, Gui? Arestas, não é uma reta, são arestas, é bem diferente. Então, mas assim, eu acho que o homem ele prevê, por exemplo, encontrar geometrias próximas do que a gente vê aqui em outros planetas e ele percebe que isso daí faz parte até do processo natural
de transformação, né? E reconhecimento das culturas, não é? Você reconhece por essas curvas, linhas e retas, para quem está fazendo a terapia artística, todo aquele trabalho que a gente faz com o desenho de formas, aquilo tudo são movimentos espirituais. Uhum. O que é uma curva, gente? O que é um côncavo? O que é um convexo? Foi inventado pelo homem? Não foi. É inerente, está lá, está na natureza, está nos cristais, está nas plantas, está no nosso corpo, está em todo lugar. Então, isso que eu considero verdades imutáveis, porque quando repete uma coisa, tem coisa, não tem? Não Então, repete eu uma coisa, acho... tem coisa. Não, quando fica repetindo, não é assim. Não tem coincidência, não tem. Quando fica repetindo, você achou um padrão, não é isso que se diz? Existem padrões Você que achou um são padrão. universais, né? É Você isso. encontra tanto numa nebulosa quanto aqui num redemoinho aqui do... Quando você encontra isso, você está de cara a cara com o espiritual. Aí eu concordo. Então, você também pode, por exemplo, imaginar um átomo. Claro que sim. Aquela figura básica do átomo. Claro que sim. A coisa que mais me espanta é como os cientistas não conseguem ver o espiritual na ciência. Eu fico assim, boba, está na cara dele, não está. Olha só o que a gente está falando. Você tem que ter em você a coisa para reconhecer. Olha só que bonito isso que você acabou de dizer, Ana Lúcia. Se eu sou cientista, eu falo, é a ciência. Imagina, esse negócio de espiritual não existe. O cara está olhando ali o átomo, está vendo a coisa mais espiritual que tem ali, as energias todas com aqueles movimentos, e o cara não está vendo o espiritual, porque não está dentro dele. Entendeu? Porque não está dentro dele. O mais incrível é que ele descreve o nada, né? Quando ele descreve um átomo, ele está escrevendo o nada. 96%, 98% você não vê. Você não vê. Então, é a mesma coisa que o espaço, né, que tem a matéria escura, que é 80% do espaço é matéria escura. E aí? E aí? Será que não? Não tem nada, entendeu? Entendeu? Está lá, na frente deles, tá, o nada, está lá. E eles estão, o que é isso aqui? 2 trens passaram. Nossa, que bacana, 2 trens passaram. Não vê a energia, não vê a teoria da relatividade lá dentro? É incrível. 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 Bom, então nós estávamos no símbolo. Então, olha, eu acho que o Steiner bolou aquele símbolo lá, Rosa Cruz, foi lindo, a gente arrepia quando lê aquilo, né? Mas eu acho que cada um de vocês pode começar a criar o próprio símbolo, né? E aí o próprio símbolo, aí eu pediria, né, para quem já fez os exercícios, o exercício número 1, por exemplo, que a Célia fez, que a Fátima fez, o que você começa a ver lá dentro daquilo que você observou? O que é? Aquilo vai virando o quê? Aquilo vai virando um quê? Você se vendo observar, né? Não é aquela história? Isso também. Você vai se vendo observar. O exercício, a função é essa, né? É você se ver observando. Mas, na realidade, dentro de um segundo passo, eu acho que aquilo vira ele mesmo um símbolo, entendeu? Porque quando você bate o olho, aquilo já é tão conhecido teu, já é tão íntimo teu, né? Aí é a mesma coisa que o Steiner viu, a rosa, o sangue humano, você já pode fazer correlações, né? Você já pode olhar lá para a pedra e ver um pulsar lá dentro, o pulsar cósmico. Você já pode olhar para a pedra e ver lá
os átomos, sei lá, eu que penso. Mas assim. você não materializa a coisa? Como é materializa? Seu pensamento ele tem poder de criação, correto? Muito bem, você imagina um símbolo. Vamos supor que eu ficasse imaginando o símbolo direto. Você tem que elaborar, não é pensar. Ele diz assim, elaborar um símbolo, elaborar. Você já leu lá o texto do Rosa Cruz? Então, você tem que ler. Volta para trás e lê o texto do Rosa. Aliás, vai ficar de dever de casa. Todo mundo vai ler o texto do Rosa Cruz outra vez. Porque é algo que é uma elaboração. Só se torna o símbolo porque ele elaborou. O símbolo não é uma coisa decoreba que você faz lá e eu vou fazer um círculo aqui, agora isso é o meu símbolo. Mas você, de uma certa forma, você está criando a coisa, não está? Ah, sempre. Então, você está elaborando, você está criando, você está, de uma certa forma, materializando. E se você não tiver preparo, você não pode se iludir com o seu próprio símbolo? Vai quebrar a cara, né, Ana? Sim, vai quebrar a cara, mas é possível, não? Você vai aprender pelo método... Pelo pior método. Não, o método fácil, você quebra a cara, volta para trás, quebra a cara. Esse é o método fácil. O método difícil é que obedecer o mestre. Esse é o difícil. Entendi. Enfim, isso são só conversas nossas, né? Eu acho que agora cada um pode pensar sobre isso. Como é que se elabora um símbolo, né? Como é que... Aí tem que meditar, tem que pensar, tem que fazer um resgate interno, né, de um símbolo, né? Aí quem desenha, desenha, quem faz argila, quem canta, canta. De repente, o meu símbolo pode ser um som. Isso, os mantras não são assim? São sons. O meu mantra, o meu símbolo pode ser um mantra, pode ser um som. Pode ser uma nota musical que eu emita, né? Ou um gesto, ou uma palavra, não sei. Aí cada um, agora, eu estou querendo ir passo a passo aqui na coisa, para não passar assim, blá, decoreba, entendeu? Então é Rosa Cruz. Então todo mundo faz a mesma coisa. Não, aqui não. Aqui cada um vai escolher um símbolo, tá? E vai elaborar. Alguma pergunta a mais? Podemos continuar? Vamos lá. Vamos lá. Portanto, ele pode empregar-se a uma ilusão quanto ao surgimento desse conteúdo, interpretando erradamente sua origem. Porém, o discípulo afasta esse conteúdo de sua consciência ao ascender aos exercícios para a inspiração. Então se encontra... Desculpa. Então se encontra apenas em sua própria atividade anímica, criadora do símbolo. Ainda aqui é possível o erro. Pela educação, pelo estudo, etc. O homem se apossou da natureza de sua atividade anímica, sem poder conhecer integralmente sua origem. Agora, porém, o discípulo espiritual afasta de sua consciência também essa atividade anímica própria. Se fica restando algo, nada do que se refira a isso deixa de ser observável. Nisso, nada pode imiscuir-se que não possa ser julgado quanto ao seu conteúdo total. Em sua intuição, portanto, o discípulo espiritual tem algo que lhe mostra como a realidade inteiramente nítida do mundo anímico espiritual é constituída. Ora, ao aplicar as características da realidade anímica espiritual, assim reconhecidas a tudo que se apresente à sua observação, ele poderá distinguir a ilusão da realidade e poderá estar certo de que, ao aplicar essas leis diante da ilusão do mundo espiritual, ficará tão preservado quanto está o mundo físico sensível, de confundir uma barra de ferro quente imaginada com uma barra de ferro realmente abrasadora.
É óbvio que a pessoa se comportará desse modo somente em relação aos conhecimentos considerados como suas próprias vivências nos mundos suprassensíveis, e não as comunicações recebidas de outras pessoas e compreendidas com seu intelecto físico e seu sadio sentimento da verdade. O discípulo espiritual se esforçará para traçar um limite exato entre o que adquiriu de um ou de outro modo. Por um lado, acolherá de boa vontade as comunicações sobre os mundos superiores e procurará compreendê-los mediante seu discernimento. Se, no entanto, descrever algo como experiência pessoal, como uma observação feita por ele próprio, terá previamente examinado se esta se lhe apresentou exatamente com as características que ele aprendeu a perceber na intuição iniludível. O grande guardião do limiar. Quer concluir alguma coisa, mãe? Não, eu acho que foi mais ou menos o que a gente conversou, né? Mais ou menos sobre... Acho que foi uma outra maneira, né? Mas é isso aí, né? Acho que... Não. Não, estou recomeçando. Vamos lá. Ah, está recomeçando? Ah, tá. Então, aconteceu assim, no sábado, eu moro aqui sozinha e no sábado eu tenho um cachorrinho que é muito próximo, um vira-lata caramelo, e ele tem uma conexão assim comigo, eu falo com ele, ele entende. Aconteceu que no sábado eu pedi para uma pessoa vir aqui ver o quintal, que tem muita coisa para limpar, é muito grande, eu não dou conta. E esse cachorrinho, Mary, ele é amável com todas as pessoas, e com essa pessoa que veio, ele não se engraçou muito, ele ficou muito bravo, eu tive que segurar ele, eu percebi que ele sentiu alguma coisa, a gente percebe quando o cachorro não gosta, né? E ele sentiu alguma coisa, e eu segurei ele firme, calma, Bartolomeu, tá tudo bem, é amigo. Aí segurei ele. Nisso, ele escapou de mim e ele fugiu por debaixo da ponte, da nascente, tem uma nascente que passa aqui atrás, e tem uma ponte, que é a divisa, e eu não consigo fechar. Eu fecho com tela, vem a água, mexe na tela e ele escapa. Pois o Bartolomeu escapou. E aí eu peguei e falei, olha, moço, desculpa, né, o Fran, no momento eu vou esperar mais um pouco, tal, eu não sei, eu percebi alguma coisa assim, ele me cobrou um preço absurdo também, falei, não, nesse momento eu vou esperar um pouco, peço desculpas, tal, que bom que você veio olhar o serviço, tal, mas nesse momento eu vou esperar mais um pouco, tudo bem, qualquer coisa eu te retorno. Aí, nisso, mas imediatamente, na mesma hora, no mesmo momento, eu estava terminando de falar, despedir do moço, veio uma mensagem no meu celular de um moço que eu já estava querendo que viesse, que já trabalhou aqui há muito tempo atrás, que eu confio muito, que arrumou um emprego fixo e que não tem mais dia para vir, uma diária só, uma vez cada 15 dias. E o Naldo me mandou uma mensagem, Paula, o Bartolomeu apareceu aqui no sítio. O Bartolomeu está aqui. Falei, o quê? O Bartolomeu foi aí? Mas como assim? Vem aqui no final da rua que eu segurei ele para você. Eu desci, eu falei assim, gente do céu. Aí me veio aqui uma coisa assim na minha cabeça, eu falei, será que eu estou ficando louca? O Bartolomeu sentiu, percebeu que eu estava precisando de alguém para ajudar no tal. Ele foi atrás, ele foi lá no sítio do Naldo e fez o Naldo se encontrar comigo aqui no final da rua. O Naldo falou, olha, eu tenho folga de sábado. Aí eu peguei e falei, vou aproveitar agora, você tem alguma folga? Ele falou assim, eu tenho uma folga de sábado e eu vou vir para você, então de sábado eu venho para você. E me cobrou metade do preço do moço. Então foi uma coisa que aconteceu tudo assim no mesmo momento, que eu falei, gente, será que esse cachorro está entendendo tudo que está acontecendo? Daí eu falei assim, nossa, coisa, né? Ai, Bartolomeu, muito obrigada de trazer o Naldo aqui. Dá uma ração dobrada para ele. Eu vou comprar um petisco para você. Então, eu acho assim... Mas os animais têm uma sensibilidade, né, Tem. Lenira? Tem, os animais têm, né? E certamente ele tem uma ligação muito grande com você, certamente ele sentiu também nessa pessoa que chegou, e eu acho que tudo que você entendeu, eu acho que foi isso aí que aconteceu, não é?
eu não estou viajando, né? Acho que foi isso mesmo. Será que eu falei assim? Será que eu não está estou... viajando, não. Você está... É isso aí, aconteceu É isso mesmo. mesmo? Aconteceu mesmo. Mesmo, é. Não tenta entender, não. Aceita. Não, né? Aceita. Tá. Aceita e agradece. E dá uma razão, dá uma bolachinha para o Bartolomeu. O Bartolomeu. E agradece ao teu anjo da guarda. É. Porque também, muita coisa que acontece com a gente, às vezes, são manifestações espirituais assim que se materializam em quem pode ajudar. No momento era o Bartolomeu, né, que estava ali, né? Talvez tenha sido usado, né, para te ajudar, né? Sim. O mundo espiritual usou Bartolomeu, não é? Para te afastar talvez daquela pessoa que não fosse boa e mandar chamar o outro. Podia ser mil coisas, mas foi importante tudo isso. Eu achei importante. Dobra aí a ração do anjo da guarda também. Tá. Também agradece bastante ao teu anjo da guarda. Ele está bem ativo, né? É isso aí. Tá. Isso aí. Deixa eu ler. Obrigada pelo relato. De nada, imagina. Então, vamos começar aqui. O grande guardião do limiar. Isso. Obrigado. Tendo o discípulo espiritual ultrapassado o encontro com o já descrito guardião do limiar, novas experiências o aguardam durante a elevação aos mundos suprassensíveis. De início, ele notará que existe uma íntima afinidade entre esse guardião do limiar e aquela força anímica revelada acima como a sétima e que se configurou como uma entidade autônoma. Ora, em certo sentido, essa sétima entidade nada mais é senão o próprio sósia, o guardião do limiar, impondo ao discípulo uma tarefa especial. Este deverá orientar e guiar, por intermédio de sua identidade recém-nascida, aquilo que ele é em sua identidade habitual e aquilo que se lhe manifesta em imagem. Ocorrerá uma espécie de luta com o sósia, que pretenderá continuamente a supremacia. Colocar-se numa relação correta com ele, não o deixando executar qualquer ação independente da influência do eu recém-nascido, também fortalece e consolida as energias do homem. Ora, no mundo superior, o autoconhecimento não é, em certo sentido, o mesmo que no mundo físico-sensível. Enquanto neste último, o autoconhecimento se apresenta apenas como vivência interior. A identidade recém-nascida manifesta-se logo como fenômeno anímico exterior. A pessoa vê essa identidade como um outro ser diante de si, mas não pode percebê-lo inteiramente, pois seja qual for o nível alcançado no caminho para os mundos suprassensíveis, existem sempre níveis mais elevados. Neles, a pessoa perceberá sempre algo mais de sua identidade superior. Portanto, em qualquer nível, esta só pode revelar-se parcialmente ao discípulo. Contudo, ao perceber pela primeira vez algo de sua personalidade superior, o homem sente imensa tentação para considerá-la do ponto de vista adquirido no mundo físico-sensível. Essa tentação é até benéfica e deve surgir para que o desenvolvimento transcorra corretamente. A pessoa deve observar o que se apresenta como sósia, como guardião do limiar, e colocá-lo diante da identidade superior, para poder notar a distância entre o que ela própria é e aquilo que deve vir a ser. Durante essa observação, porém, o guardião do limiar começa a assumir uma forma totalmente diferente. Ele se apresenta como uma imagem de todos os obstáculos que se opõem ao desenvolvimento da identidade superior. A pessoa perceberá que fardo
significa carregar a identidade habitual. E se, graças a seu preparo, não estiver fortalecida o suficiente para propor-se a não parar por ali e sim desenvolver-se incessantemente em direção à identidade superior, ela se paralisará e recuará diante do que está à frente. Neste caso, estará imersa no mundo anímico espiritual, mas desistirá de continuar a trabalhar em si mesma, convertendo-se em prisioneira da figura que agora se manifesta à alma por intermédio do guardião do limiar. O significativo é que, nessa vivência, a pessoa não tem a sensação de ser prisioneira. Ela acreditará muito mais estar sentindo algo totalmente diferente. A figura que o guardião do limiar evoca pode ser de natureza a provocar na alma do observador a impressão de que as imagens surgidas nesse nível da evolução, ele já abrange todos os mundos possíveis à sua frente, tendo atingido o ápice do conhecimento e já não necessitando continuar a esforçar-se. Em lugar de sentir-se prisioneiro, ele poderá considerar-se o possuidor incomensuravelmente rico de todos os segredos do universo. O fato de se poder ter uma experiência que representa o contrário do verdadeiro estado de coisas não surpreenderá quem considerar que, ao ter essa experiência, a pessoa já se encontra no mundo anímico espiritual, sendo uma das particularidades desse mundo o fato de aí os eventos se apresentarem invertidos. Neste livro, já se aludiu a isso quando da observação da vida após a morte. A figura que se percebe... Olha, vamos parar aí um pouquinho, porque eu acho que já falou tanta coisa interessante, não é? Já mesmo. Olha só que legal, quer dizer, você trabalha, e aí você desenvolve esse outro eu auxiliar, e daí você encontra o guardião. E nesse momento, cria-se uma grande ilusão se você não tiver força suficiente. Porque você fica vendo lá todas as dificuldades que você tem que passar e já passou, né? O guardião não é esse momento não é um momento fácil, né? Mas aí, em certos tipos, quer dizer, o que pode acontecer é dar uma paralisia e a pessoa achar que já chegou no auge, né? E que já atingiu o máximo da sabedoria e que não tem mais o que caminhar, né? E antes disso, ele tinha falado uma coisa muito interessante, que sempre que há uma evolução, sempre aparece mais um grau superior. Você não para de evoluir. Mas quando você tem a ilusão que você já sabe tudo, que é aí o que dá, né? O guardião tem essa grande ilusão, né? Quando ele se depara lá, ele já acha que chegou num nível tão alto que a paralisia faz com que ele se enalteça, né? Aí eu quero parar para a gente pensar um pouquinho do que vocês lembraram, o que vocês pensaram, isso alude a quê? Como é que vem para vocês disso tudo? Como é que é? A gente parar aqui um pouquinho. Eu acho que deve ser extremamente tentador, né? Eu não sei se é paralisia o termo. Eu acho que deve ser extremamente tentador, porque se já atingiu um certo grau de evolução, quer dizer, para a gente um grau muito alto de evolução,
E eu acho que você deve ser a sensação de não vou ficar por aqui mesmo. Aqui está bem agradável, eu já não me iludo com qualquer coisa. Mas eu acho que quando o cara chega num nível desse, eu não imagino que ele se acomode, né? Eu me acomodaria no meu grau de desenvolvimento, que é nenhum. Eu me acomodaria, mas... Justamente, eu estou querendo perguntar para vocês se vocês pensam que vocês já ouviram essa história em algum lugar, se vocês lembram de alguma pessoa, se é alguma figura histórica. Dá para pensar alguma coisa, ou alguma figura de conto de fadas, ou alguma figura de... Não sei. Jesus Pensa. Cristo. Jesus Cristo. Não? Não, Mary. Jesus Cristo, mas como? Claro que... Ele... Gente, Jesus Cristo é outra coisa. Ele não é um humano que se desenvolveu. Ele é um humano que recebeu... Não, o Jesus, vai. Jesus. O Jesus. Não, mas ele se preparou para receber o Cristo. Ele está fora dessa história aqui que a gente está falando, né? A gente está falando assim, sei lá. Uai, a gente faz os exercícios, aqueles exercícios, né? Espera um minutinho. Maguila, que é Veni, que via ovo lá por Maguila. Eu estava pensando assim, Napoleão Bonaparte, uma pessoa mais simples, entendeu? Hoje todo mundo está querendo ir para o outro extremo do exemplo. Cleópatra, entendeu? Uma coisa assim. Já vê. Então, ele via problemas domésticos aqui. Chegou alguém. Eu estava pensando assim, pensa pouco, cada um vai dizer alguma coisa aí, fala. Célia, fala, quem é que vai falar? Lenira. Não sei, deixa eu pensar, peraí, eu estou pensando aqui nos mestres que a gente estuda no yoga, sabe? Que já estão assim mais... Oi, gente, eu estou ouvindo vocês, tá? Beleza. Então, fala, dá o seu palpite, então, aí. Fala, Tiene. Fala, Tiene. Fala, Tiene. Khalil Gibran. Khalil Gibran, pode ser. Khalil Gibran. Assim, é uma pessoa que já atingiu o nível, não é? Que já chegou já encontrou o guardião, já teve a luta dele com o guardião, já se identificou e já entendeu qual é a missão, não é? Isso, Khalil Gibran, está ótimo. Mas eu estava pensando mais uma assim que enlouqueceu, entendeu? Que ficou tão tomado pelo poder. Ixi, tem vários. Que ficou... Sabe, Mao Tse-tung. Esses mestres também que já medita, e depois chega lá e depois dá aquela parada, assim, naquela travada, cai no humano básico, né? Eu tenho aquele que eu até há uns 2, 3 anos atrás eu fui fazer uma viagem para Bahia e chegou lá e teve aquele escândalo com aquele mestre lá de yoga, que eu esqueci o nome agora. Sei. Sabe qual é? Aí, quer dizer, entrou aí ficou todo mundo lá orando. Isso, né? Tem uma hora também que a espiritualidade não dá conta, o humano não dá conta de querer conhecimento. Tem o Osho isso. Também. Tem o Osho e esse outro Osho. era qual? Que foi? Prembaba. Gaspareto, gente. Gaspareto também? Eu também ia lá. Eu já fui lá. Não, Gaspareto morreu, né? Morreu, Mas os médios, né? Muitas pessoas assim que desenvolvem, e depois chega no momento que... Enfim,
Enfim, ele explicou Exatamente. aqui essa Ele explicou. situação, né? Que a própria não é suficiente, não é garantido de nada, né? Dá uma Aí, deslizada. hein? Dá uma deslizada, assim, dá uma... Não, é muita responsabilidade. O caminho espiritual é um caminho muito difícil, né? Não é fácil. Você não vai ficar depois sentada lá vendo o Buda, entendeu? Não é. É um caminho de trabalho, um caminho de... que eu achei interessante isso. Quando você chega num... imediatamente aparece outro nível. Você sempre tem que... Ele é infinito, né, Mary? Infinito. Eu sempre me Talvez pego. você precise de mais de uma vida, entendeu? Talvez você precise voltar, porque talvez não dê conta, né? Uma vida só. Então, isso são coisas que a gente, quando lê aqui, é interessante pensar, abrir mais esse pensamento, não é? Tá bom, gente. Olha, vamos parar aqui nesse parágrafo. Já são 5 para as 5. Eu quero agradecer muito vocês, hoje, quem veio, para recomeçar, e perguntar se realmente a semana que vem, segunda-feira de carnaval, se a gente combina que vem de Arlequim, ou vem de... Semana que vem ainda não é de carnaval, Não é, Mary. A Mary, é a Mary tá outra. louca para pular Eu já estou carnaval, pensando Mary. que Ainda já é o daqui 15 carnaval. dias. A gente pode Não. fazer um pré-carnaval, não pode, não? Parece. A gente combina a fantasia, então, a semana que vem, tá? Tá bom. Eu já estou aqui, já está. Está no bloco, já está no bloco. O Mary, eu bloco não da vou poder ciência vir na oculta. segunda de carnaval, eu não vou poder participar. Já estou avisando. Eu me pergunto se é melhor a gente cancelar, não, a segunda de carnaval. Acho que Eu acho que a sim. maioria Sim, não Eu vai também não poder, posso. né? Então, a gente vai a semana que vem e depois a gente pula e volta depois do carnaval, porque a semana do carnaval vai ter presencial, né, Ana Lúcia? A gente vai... Nossa, e eu vi a grade e vi uma até, falei, nossa, vamos tirar o atraso nesse presencial, né? Vamos tirar um atraso, tá denso o Tá negócio. bom, tá bom, tá bom. Tá, Do jeito que você gosta, não tá? tá do jeito que eu gosto, Tá bom. tá bom? Tá bom. Então, eu Nós vamos pediria à aí... leitura. Hein? Oi? Leitura da oração. Leitura da oração, porque eu estou sem a minha aqui, eu estou fora de casa. Então, Célia tem, né, Célia? Célia tem. Célia está aí. Não é para mim. Vamos fazer, então, a nossa oração para os mortos, como sempre, oferecendo esse espaço aqui de leitura para as almas, para quem quiser acompanhar no mundo espiritual, está conosco sempre. Prece para os anjos da guarda, espíritos de suas almas, efetivos guardiões. Possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas confiadas a vossos cuidados, para que, unindo a vossa força, possa o meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Muito obrigada. Boa tarde.